Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos para concursos da educação. Hoje, nós vamos mergulhar em uma obra essencial, daquelas que aparecem em praticamente todos os concursos para a área da educação e que, ao mesmo tempo, provoca uma reviravolta na forma como compreendemos o processo de ensinar e aprender. Mas, antes de apresentar a obra, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você já se sentiu inseguro ao tentar explicar como acontece o desenvolvimento do pensamento e da linguagem na criança? Essa é uma dúvida comum e legítima entre professores e concurseiros. Muitas vezes nos ensinam que o desenvolvimento ele é algo natural, linear, biológico. Mas quando lemos um autor como Vygotsky, percebemos que essa visão ela simplifica demais algo muito mais complexo. O desenvolvimento é imediato, é cultural, é construído em relação com o outro. E é por isso que a aula de hoje ela é tão importante. Nós vamos estudar a obra Pensamento e Linguagem, do psicólogo e educador Levi Vygotsky, que é um dos pensadores mais influentes das teorias pedagógicas contemporâneas, especialmente quando nós falamos em zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP, mediação pedagógica, papel da linguagem no desenvolvimento do pensamento e o ensino intencional. Vygotsky, ele vai nos ajudar a compreender que o desenvolvimento ele não antecede a aprendizagem, ele depende dela. E isso muda tudo. Muda nossa postura como professores, muda o planejamento das atividades, muda até a forma como interpretamos as alternativas nas provas. E se você quer entender de uma vez por todas porque a linguagem é o grande instrumento de mediação entre sujeito e mundo e como isso se traduz em práticas pedagógicas conscientes, críticas e transformadoras, essa aula é para você. Então vamos juntos dar vida a essa teoria, conectando ideias poderosas com o chão da escola e os desafios dos concursos públicos. Então se ajeita aí, já dá o seu like, curte esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilha com um amigo, prepare seu caderno e vem comigo. A obra Pensamento e Linguagem é uma das mais importantes de Vygotsky e também uma das mais desafiadoras. Nela, Vygotsky propõe algo que, ainda hoje, muda profundamente a forma como compreendemos o processo de aprendizagem. A linguagem não é só um instrumento de comunicação, ela é, sobretudo, um instrumento de pensamento. Vygotsky critica as teorias que colocam o desenvolvimento como algo natural, que ocorre antes da aprendizagem. Ele afirma que, no processo humano, é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. E isso só é possível porque o ser humano vive em sociedade, porque está constantemente em contato com a cultura, porque desde muito cedo se apropria de instrumentos simbólicos e o mais poderoso deles é a linguagem. A linguagem ela é, para Vygotsky, um instrumento de mediação, um mecanismo de organização do pensamento e a ponte entre o nível social e o nível individual da consciência. Se a gente pensar do social para o individual, nós entendemos que esse é o ponto central da obra de Vygotsky. Ele nos mostra que todo conhecimento ele é primeiro vivido no plano social e só depois se internaliza. A criança, ela aprende a agir no mundo a partir das relações com o outro. Ela escuta, imita, interage, repete e aos poucos faz sozinha o que antes fazia com a ajuda de outro. E esse processo é chamado de internalização. Por isso, Vygotsky afirma que o que a criança consegue fazer hoje com ajuda, ela conseguirá fazer sozinha amanhã.
E aqui entra um dos conceitos mais cobrados em concursos, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, a famosa ZDI, a famosa ZDP. A ZDP, ela é a diferença entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de um adulto ou de colegas mais experientes. E essa ajuda, ela é chamada de mediação e pode ser feita de diversas formas. Seja por meio de explicações, modelagens, questionamentos, organização do ambiente de aprendizagem. O papel do professor, portanto, é atuar dentro da ZDP, oferecendo os apoios certos na hora certa. Nem atividades fáceis demais, que não desafiam em nada, e nem difíceis demais, que acabam desmotivando. Mas atividades desafiadoras, possíveis com mediação, que levem o aluno a avançar constantemente, a aprender sempre algo novo, a desenvolver cada vez mais as habilidades já consolidadas e aquelas que ainda estão em processo de construção. Então é pegar aquilo que o aluno já sabe e transformar isso em potencialidade, em algo que possa contribuir para outras aprendizagens. E aquilo que ainda não sabe concretamente, que está aprendendo, trazer então propostas que façam com que aquela aprendizagem seja consolidada. Outro ponto fundamental do livro é a relação entre linguagem e pensamento. Vygotsky mostra que eles não se desenvolvem separadamente, mas se influenciam mutuamente. Ele fala do surgimento da linguagem egocêntrica ou discursiva interior, como uma transição entre o falar com os outros e falar consigo mesmo. O início aí, então, do pensamento verbal. Esse falar consigo, ele vai se tornando silencioso, interno e se transforma, olha só, em pensamento estruturado pela linguagem. Ou seja, para Vygotsky, o pensamento ele se desenvolve por meio das palavras. E é por isso que a escola ela precisa oferecer experiências ricas de linguagem, como a escuta, a fala, a leitura, a escrita, mas sempre com sentido, com diálogo e com protagonismo do aluno. E o que isso significa na prática, então? Significa que o professor, ele não deve apenas transmitir conteúdos, mas promover interações sociais significativas, atuar como um mediador da aprendizagem, estimular a linguagem em todas as suas formas e planejar atividades dentro da zona de desenvolvimento proximal, oferecendo apoio até que o aluno consiga avançar com sua autonomia. E esse olhar, ele transforma o planejamento, transforma a avaliação e a postura do educador. E é justamente isso que os concursos cobram. Se o candidato entende que ensinar é mediar e que a linguagem é o eixo de toda a construção do pensamento, é claro, com certeza e sem dúvidas que você vai passar na frente. Porque as bancas, elas costumam cobrar suas ideias por meio de estudo de caso, de citações adaptadas, de situações de sala de aula que testam a compreensão da mediação, da ZDP e da função social da linguagem. Então, se você se preparou, se você estudou com foco e estratégia na nossa sala de estudos para concursos da educação, eu tenho certeza absoluta que você vai sair na frente. Então, vamos ver agora como tudo isso aparece na prática das provas e o que você deve observar para marcar a alternativa certa com confiança. Nas situações de mediação e ZDP, nesses casos, a prova pode trazer uma questão com um enunciado típico do tipo: um professor percebe que uma aluna consegue resolver um problema matemático com o apoio de um colega mais experiente, mas sozinha ela não consegue resolver. E segundo Vygotsky, esse é um exemplo a resposta correta sempre vai ser zona de desenvolvimento proximal, porque ela consegue resolver com a ajuda de um colega.
um colega que tem mais experiência que ela. Então, através da mediação, através do apoio desse aluno, ela consegue resolver o problema. Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela age exatamente aí. Então, sempre que o enunciado mostrar alguém ajudando outra pessoa a avançar cognitivamente, a banca ela está testando se você reconhece a noção da ZDP, ou seja, o espaço entre aquilo que o aluno faz sozinho e aquilo que ele consegue fazer com a ajuda. Outra questão é sobre a linguagem como uma estrutura do pensamento. A criança ela pode trazer uma pergunta do tipo: o pensamento da criança se organiza progressivamente a partir de interações sociais, nas quais a linguagem ela tem um papel central. E essa ideia ela está relacionada à concepção de Vygotsky. Porque se a alternativa ela citar a linguagem como algo interno, inato ou biológico, desconfie. Porque Vygotsky, ele defende que a linguagem ela é um instrumento cultural que media a formação do pensamento. Ela não nasce com o sujeito, ela é internalizada na relação com o outro, certo? O papel do professor como mediador. Esse é um outro ponto muito cobrado nas provas de concurso público. E aqui você pode encontrar uma questão que traz um exemplo. O professor, ele planeja atividade que o aluno ainda não domina completamente, mas que ele pode realizar com a ajuda. E essa prática, ela caracteriza uma proposta pedagógica. Baseada no quê? Baseada na teoria histórico-cultural, que é a teoria de Vygotsky. Com foco no quê? Na zona de desenvolvimento proximal e no papel da mediação. Existem pegadinhas muito frequentes, que são essas pegadinhas que apresentam um professor como um facilitador neutro, que apenas observa o aluno descobrir sozinho. E essas propostas, elas se aproximam do construtivismo espontaneísta e não da perspectiva vygotskiana, porque Vygotsky, ele valoriza o papel ativo do professor como mediador. Então, se a banca apresentar um cenário que a linguagem está ausente do processo de aprendizagem, que o professor não interfere, ele apenas assiste, ou que o desenvolvimento ele é tratado como algo biológico e pré-determinado, tudo isso está em desacordo com Vygotsky. Mas, se a alternativa ela mencionar a interação social, destacar o professor como mediador ativo e valorizar a linguagem como um instrumento de construção do pensamento, pode marcar com confiança. Vygotsky não está só nas provas porque ele é clássico. Ele está porque ele nos ensina a ensinar com intencionalidade, com escuta e com consciência da potência da linguagem como uma ferramenta de humanização. Então, se há algo que aprendemos com Vygotsky ao longo dessa aula, é que ensinar é um ato profundamente humano, cultural e intencional. A linguagem, para ele, não é apenas o que dizemos, é como pensamos, como organizamos o mundo e como nos tornamos sujeitos históricos. E, para consolidar esse olhar e dar força à sua argumentação em provas discursivas e também de múltipla escolha, eu vou trazer para vocês duas citações essenciais da obra Pensamento e Linguagem. A primeira, que é bastante recorrente, é que o aprendizado adequadamente organizado, ele resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. E essa frase, ela desmonta a ideia de que primeiro o aluno se desenvolve para depois aprender. Vygotsky nos mostra o contrário, que a aprendizagem, ela gera o desenvolvimento. E o papel do professor é criar condições para que isso aconteça por meio da mediação. A segunda citação, ela é um pilar da sua teoria, que fala que toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes. A primeira dela, no nível social,
e depois no nível individual. Ou seja, primeiro aprendemos com o outro e depois conosco. Por isso, as interações sociais são o coração do processo educativo. E uma atenção final. Evite cair em alternativas que tratam o desenvolvimento como um pré-requisito para a aprendizagem, que apresentem o professor como um observador neutro ou que ignorem o papel da linguagem como uma estrutura do pensamento, porque essas ideias elas são incoerentes com a abordagem de Vygotsky. Então, se essa aula te ajudou a compreender que ensinar é muito mais do que transmitir conteúdos, é organizar situações de aprendizagem com base em interações humanas e culturais transformadoras, então você já está aplicando na prática a essência da teoria histórico-cultural. E peço novamente a você que, se não curtiu, deixe essa curtida nesse vídeo, seu comentário, compartilhe com outros amigos e vejo vocês em outra aula aqui da nossa sala de estudos para concursos. Porque sempre ela será o seu ponto de partida, mas não o seu limite. Até mais. Tchau, tchau.